Olá, queridos amigos, alunos da Faculdade de Nova Serrana. Hoje é 7 de maio, quinta-feira, dia da nossa aula de Humanidades, Filosofia, Sociologia e Antropologia, no curso de Direito, na turma de primeiro período do curso de Direito. Ainda dentro da área de conhecimento filosofia, que pertence à nossa disciplina Humanidades, nós damos hoje um passo para uma outra época na história da filosofia. Saímos do tempo chamado de Antiguidade e começamos hoje no tempo chamado de Idade Média. Vamos conhecer brevemente esse período da história e o modo como as noções de direito e justiça eram articuladas ou concebidas nesse período da história da filosofia. Hoje apresentarei um apanhado breve, apresentarei uma visão geral do que foi o período chamado Idade Média. Na próxima aula, vamos conhecer um pouco o pensamento de Santo Agostinho e depois, em outra aula, o de São Tomás de Aquino. Ficaremos apenas com esses dois pensadores da Idade Média, porque eles se destacam nesse período da história do pensamento ocidental. Pois bem, isto posto como introdução, vamos à aula de hoje, que, como disse, é uma visão geral do período chamado Idade Média. Vou compartilhar aqui com vocês, como tenho feito, alguns slides de PowerPoint que ajuda na compreensão do que está sendo falado, né? Ilustra e ajuda a compreender o que estamos refletindo. Só um minuto que já partilho com vocês aqui a tela do meu computador. Pois bem, aí está então, filosofia do direito na Idade Média ou cristianismo. A Idade Média é um tempo bastante marcado pelo pensamento cristão, digamos assim. É um período bastante longo na história da humanidade e um período no qual a reflexão cristã se faz muito presente em todas as áreas do conhecimento. No plano do pensamento medieval, ou melhor, no plano do pensamento, a época medieval é marcada, então, como disse, pelo cristianismo, pela reflexão cristã. Nos últimos anos do século IV, após 50 anos de perseguição oficial aos cristãos, o governo romano, com a promulgação de vários decretos, reconhece o cristianismo como a única religião legal no império. Então vejam que é um momento importante na história da religião cristã, porque nos seus primeiros 5 séculos ela foi uma religião perseguida, os cristãos viviam a fé de modo escondido, no Império Romano não podiam se mostrar, não podiam prestar seu culto a Deus de modo público, viviam então escondidos, era uma religião perseguida, mas aí, no final do século IV, a religião cristã vai se tornar a religião oficial do Império. Com o imperador Constantino vai oficializar, o imperador Constantino vai liberar o culto cristão, a religião cristã, e depois oficializá-la como religião oficial do Império. É com essa oficialização da fé cristã no Império Romano que tem início o período que chamamos de Idade Média, Idade Média da história humana. No pensamento cristão,
nós encontramos, sim, na reflexão cristã, sobretudo a reflexão cristã antiga, aí no início da Idade Média, né, logo após a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império, nós encontramos, sim, alusões à justiça. Né? Encontramos nos evangelhos, por exemplo, citações, menções à questão do direito e da justiça. Mas, em sua formulação original, ou lá na origem do cristianismo, não se tinha muita preocupação, nem com a ideia do direito, nem com a questão da organização da sociedade. O que quero dizer? O cristianismo não surge com essa intenção. Inicialmente, não. O cristianismo, quando se torna a religião oficial do Império Romano, não está preocupado com a ideia do direito, com as questões da justiça, não está preocupado com a organização da sociedade. Não. É uma religião apoiada no Novo Testamento, né, na segunda parte dos escritos bíblicos, que é chamada de Novo Testamento, apoiada nisso, a religião quer atuar no âmbito da consciência humana. A religião cristã, nos seus primórdios, quer infundir princípios morais na consciência humana, baseando-se no Novo Testamento. Então, a nova religião do Império, ela não está preocupada com reformas políticas, não está preocupada com reformas sociais, não. O pensamento está mais voltado para quê? Voltado para o reino de Deus, voltado para as questões mais transcendentais, digamos assim. Né? De modo que os cristãos, os adeptos do cristianismo, eles não se preocupavam com o Estado e com o seu direito. Não. É claro que depois, né, com o decorrer da história, os cristãos também terão que fazer um encontro com essas questões. Deverão também se encontrar com a questão do Estado, com a questão do direito, com a questão da justiça. Vai ser um encontro forçoso. Por quê? Porque eles, os cristãos, terão que estruturar a sociedade cristã. Terão que organizar a sociedade cristã. Já que agora a religião cristã ela é oficial no Império, eles terão então que estruturar a sociedade cristã, terão que organizar a igreja, e essa tarefa de estruturação da sociedade, de organização da igreja, vai acabar obrigando os cristãos a criar também regras de convivência. É por isso que disse que eles terão, em algum momento da história, que se encontrar com o direito. Mas, inicialmente, não era a preocupação original, né? Não era a preocupação primeira. Estavam preocupados com as religiões, com as questões mais transcendentais da religião, estavam mais voltados para o reino de Deus. Durante toda a Idade Média, os indivíduos se viam diante de dois fortes poderes. Então, o período da Idade Média, que é um período longo, começa aí no século V e vai durar até o século XIV, XV, né, mais ou menos, uma média de 1000 anos. Então, durante todo esse período, as pessoas estarão sob dois poderes: o Estado e a Igreja. O Estado e a religião cristã. O Estado a quem deveriam se entregar, porque eram parte dele. E a Igreja, a religião cristã, a Igreja, a cuja autoridade eles deveriam se submeter espiritualmente. Por isso é que disse no início dessa nossa aula que o período medieval, a Idade Média, é fortemente marcada pela fé cristã ou pelo pensamento cristão. A filosofia do direito, como as demais emanações do espírito, ou seja, tanto a filosofia do direito quanto todas as áreas do conhecimento, todas as áreas do saber, estava dominada pelo pensamento religioso dos cristãos, que divulgava a sua crença na origem divina do direito. Ou seja, tudo que se produziu em termos de pensamento, tudo que se inventou, que se criou em termos de reflexão, né, é o que nós aqui chamamos de emanações do espírito, todo o conhecimento, todo o saber originado durante a Idade Média
estava dominado pelo pensamento religioso dos cristãos. Então, o pensamento cristão, ele perpassa todas as áreas do saber do tempo medieval. Com o direito, ou com a filosofia do direito, não seria, então, diferente, é claro. A igreja seria superior ao Estado no tempo medieval, no período medievo. A igreja seria superior ao Estado, porque o Estado ordenava os interesses mundanos, digamos assim, enquanto a igreja se ocupava da vida eterna, que era considerada um valor superior à vida terrena. Então, o Estado era submisso, de certo modo, né, à igreja, ao poder religioso cristão. A concepção religiosa do direito vai perdurar até o início do século XVII. Então, vejam que durante todo o período medieval se vai ter uma concepção baseada em princípios religiosos para o direito, para a justiça. Nós veremos isso mais aprofundado, de modo mais aprofundado, nos 2 próximos vídeos, ou nas 2 próximas aulas, quando estivermos investigando o pensamento de Santo Agostinho e depois o pensamento de São Tomás de Aquino, que, conforme disse também no início deste vídeo, são 2 baluartes da Idade Média em termos de pensamento filosófico teológico. Então, o direito, a justiça serão ideias, serão concepções bastante permeadas da fé cristã, bastante permeadas, conforme então veremos. Só no final do século XVII, com Hugo Grocio, é que o direito vai ganhar uma nova dimensão na sua reflexão, digamos assim. Hugo Grocio, no século XVII, vai proclamar a existência de um direito natural que seja independente de Deus. Independente de Deus. É isso, então, meus amigos, bastante brevemente, o que tínhamos a dizer a respeito da Idade Média, ou a respeito do cristianismo, que é o pensamento, ou o tipo de pensamento que vai permear toda a Idade Média que vamos estudar agora. É bom que tenhamos em mente, que guardemos essa ideia principal. A Idade Média é marcada pelo pensamento religioso. A fé em Deus permeia toda a produção intelectual da Idade Média, então não é diferente com a filosofia, não é diferente com o direito ou com a filosofia do direito. Proponho agora que vocês leiam um texto que está postado na plataforma da nossa faculdade, lá na WebGIS, um texto onde eu apresento, o texto não é meu, mas onde o autor apresenta uma reflexão sobre a concepção de justiça na Baixa Idade Média. Tendo essa introdução que apresentei aqui sobre o período medieval e a presença do pensamento religioso fortemente nele, vocês têm agora condições de ler esse texto e compreender um pouquinho a noção de justiça na Baixa Idade Média. Leiam o texto, façam a atividade que também está postada lá na plataforma da nossa faculdade e me enviem por e-mail. A gente se vê no próximo vídeo, onde vamos tratar, então, de Santo Agostinho, um grande pensador do início da Idade Média. Um forte abraço a todos vocês, cheio de saudade. A gente se vê muito em breve.